Muito bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos, uma alegria estarmos aqui. E hoje já experimentamos um belo teste de fé, pelo menos quem estava responsável aqui para organizar. E o cabo não funcionando, e o Werner procurando, o pessoal da Sojipa, veio um, não sabia o que era, veio outro, não sei onde é que a gente pode achar um cabo, e aí a gente já se desesperando, e conformados também, vamos ser sem projetor, mas eu orei, Senhor, ajuda, porque o PowerPoint é importante nos dias de hoje, e a gente está tão acostumado. E aí o Roger lembrou, cara, a gente tem um cabo lá das antigas que a gente usava nesse vai e vem, porque a gente já passou por vários lugares, né? Inclusive numa sala de cinema, a gente já teve culto numa sala de cinema. Então a gente usava vários recursos, e aí ele lembrou, e aí ele foi lá, mas eu não sei se tem, onde é que tem esse cabo e tal, e eu vou lá ver, e eu, ok, vai lá então. Mas a gente já tocando aqui, vamos ser sem PowerPoint mesmo. Quando vê, as músicas já começaram, o Roger chega com a escada, eu, Senhor, obrigado. Já cantei com mais alegria. E é bem o tema que nós vamos estudar, a fé. Gálatas trata sobre isso, essa confiança. Como uma criança depende de seus pais, nós dependemos de Cristo para tudo. E eu fiquei feliz também de ver a importância do corpo, né? Vários irmãos ajudando, o Werner, o Davi, para cima e para baixo. E aí o Roger vem e lembrou de uma situação. É o corpo funcionando, gente. É o corpo funcionando, é o corpo resolvendo os problemas, resolvendo as dificuldades, que elas vêm. A oposição vai ter o tempo todo diante da igreja. Mas o corpo firmado em Cristo, é incrível como Deus opera e derrama a sua bênção ali. E os obstáculos vão sendo vencidos. Acaba sendo até uma ilustração para a nossa jornada cristã. Mas, enfim, esse é outro assunto. Hoje, começamos o estudo em Gálatas. Uma nova série, novinha em folha, uma série de mensagens expositivas. E essa carta, meus irmãos, ela teve um papel fundamental na história da igreja. Você sabia disso? Ela foi muito importante ao longo das gerações. E ela foi, por exemplo, fundamental na época da Reforma Protestante. E foi através, principalmente, desta carta, expondo esta carta, que reformadores como Lutero, Calvino, lutaram contra os erros da Igreja Católica medieval. Os abusos que existiam. Defendendo, dentre outras questões, principalmente a doutrina da justificação pela fé. E é interessante, Lutero amava tanto a carta de Gálatas, que ele chegou a afirmar: a epístola aos Gálatas é a minha epístola. Diante dela sou como que preso por laços matrimoniais, ela é a minha Caterine, que era o nome da esposa dele. Então aí a gente já percebe o amor que Lutero tinha por esta carta que nós começamos a estudar hoje e como ela foi importante, trazendo uma enorme reforma, um grande avivamento na história através da exposição dessa carta. Tim Keller diz o seguinte também: o livro de Gálatas é dinamite pura, uma explosão de alegria e liberdade que nos faz desfrutar de profundo significado, segurança e satisfação, a vida de bênçãos a qual Deus chama seu povo. Por quê? Porque Ele nos coloca face a face com o Evangelho. Então estas declarações, elas já nos dão um gostinho do que nós podemos esperar estudando esta epístola. E hoje, como introdução para esta série, nós não vamos entrar na exposição propriamente dita do texto, mas nós vamos buscar algumas informações históricas do pano de fundo da carta, e nós vamos buscar também uma visão panorâmica do todo da carta. Então a nossa mensagem hoje vai ter um tom mais informativo, e peço a colaboração dos irmãos, vamos ter informações, mas isso vai ser muito importante porque vai nos dar uma base boa para nós seguirmos na melhor compreensão das próximas pregações.
Nós vamos buscar essa visão do todo. Quais as principais ênfases que a carta de Paulo aos Gálatas nos traz? Ok? Então esse vai ser o nosso assunto hoje. E para começar, vamos buscar a graça, pedindo ajuda ao Senhor para este momento. Oremos. Pai Celestial, nós te louvamos e te adoramos, como cantamos nessa manhã. Em nada ponho a minha fé, senão no nome de Jesus. E este é um privilégio tremendo, Senhor. É uma obra graciosa, miraculosa, sobrenatural do Senhor sobre a vida de pecadores como nós, através de Jesus. E, ó Deus, nós te agradecemos porque o Senhor cuida das nossas vidas em cada detalhe, até do PowerPoint. Cada detalhe. Está tudo debaixo das tuas bondosas mãos, graciosas mãos, soberanas mãos. Por isso nós te louvamos nesta manhã, pelo privilégio de mais um dia de vida. Pelo privilégio de estarmos todos aqui agora, sedentos para ouvir o Senhor falar. Pelo privilégio de nos assentarmos com a Bíblia em nossos colos, sabendo é tua palavra. O Senhor fala através dela. O Senhor cria vida. O Senhor cria vida que te glorifica. Então pedimos nessa manhã, ó Deus, fala aos nossos corações. Usa, Senhor, a introdução desta série. Fala, Senhor, usa o teu Espírito Santo para aplicar essas verdades nas nossas vidas. Eu rogo graça, Senhor, também para ser fiel ao texto, para realmente trazer, Senhor, essa mensagem, a mensagem que vem independência realmente, Pai, do teu Espírito, da tua graça, da tua ação. Eu rogo por cada vida, Senhor, aqui, aquilo que nenhum homem pode fazer, nós rogamos a Ti, Senhor, que o Senhor faça por graça, pelo poder do Espírito Santo, que é trazer todo o pensamento cativo em obediência a Jesus Cristo, para a glória do Teu nome. Faz essa obra em nós, Pai. Esse é o nosso clamor, dependentes de Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Vamos então começar com algumas informações históricas a respeito deste impressionante livro. Quem que escreveu? Quem escreveu essa carta, obviamente, o autor foi o apóstolo Paulo, como ele mesmo se identifica no início. Paulo, apóstolo. E quando que ele escreveu esta carta? Muitos estudiosos concordam com esta data de aproximadamente ano 50 do primeiro século. E Paulo escreveu para um conjunto de igrejas na região da Galácia. Muitos comentaristas concordam também que trata-se da região sul, onde estavam as igrejas que foram fundadas pelo próprio apóstolo, com o auxílio de Barnabé, em sua primeira viagem missionária, que está registrada lá em Atos, capítulo 13, capítulo 13 e 14. E os irmãos lembram do contexto. Nós estudamos recentemente Atos. Aliás, isso é interessante, né? Nós estudarmos as epístolas paulinas agora, depois de ter estudado o contexto de Atos, de como que as igrejas foram formadas. Então tá bem fresco na nossa memória este contexto. E os irmãos lembram, então, que nós estudamos lá, que Paulo e Barnabé, eles foram enviados pela igreja de Antioquia, aquela igreja que foi fundada depois de Jerusalém e se tornou uma igreja missionária. E aí eles enviam vários líderes que foram criados lá pela boa pregação da palavra. E eles enviaram Paulo e Barnabé para a primeira viagem missionária da história da igreja. Essa é a primeira viagem missionária que nós temos registrado lá em Atos. E eles então passaram por cidades como Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra, Derbe, que ficam lá por essa região da Galácia. E o que aconteceu lá? Muitos gentios e alguns judeus se converteram. Paulo pregou o evangelho, conversão de muitas vidas, e se estabeleceram as igrejas lá na região da Galácia. E Paulo então teria escrito esta carta para aquelas igrejas lá, exatamente quando ele volta dessa primeira viagem missionária. E se foi assim, Gálatas é a primeira carta que Paulo escreveu em seu ministério. Consequentemente, é a primeira carta canônica que nós temos do Novo
do Novo Testamento, a carta mais antiga do Novo Testamento. E o que levou Paulo a escrever essa carta? Isso é importante. Isso é importante nós pensarmos quando nós estamos estudando princípios de interpretação, buscar essas informações na teologia histórica sobre essa questão. O que levou Paulo? E eu coloquei aqui um resumo da Bíblia de Genebra, que diz assim, qual o propósito? Para auxiliar os cristãos da Galácia a resistir aos falsos mestres que pregavam que só era salvo quem acrescentava a fé em Cristo, o mérito humano da obediência à lei. Vamos entender um pouco melhor isso. Provavelmente, meus irmãos, o que aconteceu foi o seguinte. Quando Paulo e Barnabé voltam da primeira viagem missionária, eles relataram para a igreja de Antioquia quantas coisas Deus fez nessa viagem. Muitas pessoas foram salvas. E eles relataram, então, Atos capítulo 14, versículo 27, nós temos a narrativa de Lucas, em que ele fala lá o que Paulo e Barnabé falaram para a igreja lá. E lá diz, ali chegados, Paulo e Barnabé, reunida a igreja de Antioquia, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. Então, muitos gentios se converteram. Essa notícia começou a ecoar ali pela igreja de Antioquia e chegou em Jerusalém, certamente. Muita gente se convertendo lá na região da Galácia. O que aconteceu? Judeus da seita dos fariseus, conhecidos como judaizantes, convertidos nominais ao cristianismo, não verdadeiros convertidos, convertidos nominais, eles simpatizaram com o cristianismo. Também as evidências eram tão avassaladoras do que estava acontecendo, que ele, vamos pegar algumas coisas boas disso aqui e fazer uma mistura com a nossa religião. Então eles são convertidos nominais, judaizantes. E eles foram para a região da Galácia, nessas igrejas recém-plantadas, e começaram a ensinar para aqueles gentios novos convertidos, recém-convertidos, recém-abraçando a fé cristã, chegaram lá aqueles mestres e começaram a ensinar. E começaram a falar para eles a necessidade de obediência à lei de Moisés para a salvação. Em resumo, eles ensinavam que os gentios precisariam se submeter a certas leis judaicas junto com a fé em Cristo, para então realmente serem aceitos por Deus, para completar a salvação deles. Só a fé em Jesus não era suficiente. E dentre os preceitos que eles enfatizavam estava a guarda das festas religiosas e de dias específicos do calendário judaico. Percebemos isso, por exemplo, quando lemos em Gálatas, capítulo 4. Os irmãos podem abrir aí? Eu não coloquei esses slides, alguns deles, de propósito, para a gente dar uma folhada também na Bíblia, para os irmãos já irem se acostumando com a leitura do texto. Gálatas, capítulo 4, versículo 9. 9 e 10. Olha o que Paulo diz ali. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Guardais dias, e meses, e tempos, e anos. Se referindo aqui às cerimônias judaicas, aos dias específicos religiosos que os judaizantes exigiam que os gentios crentes deveriam guardar para completar a salvação deles. Então essa era uma das questões. Outro preceito exigido por eles era a necessidade da circuncisão. Por exemplo, vamos olhar o que diz lá Gálatas 6:12, um pouquinho mais à frente. Todos os que querem ostentar-se na carne, esse vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Então eles estavam constrangendo lá os gálatas, os gentios recém-convertidos, a se circuncidarem para completar a salvação.
Na essência, estes falsos mestres, eles estavam distorcendo o evangelho, pervertendo o evangelho e pregando salvação por obras. E para isso se dá o nome de legalismo. E esse assunto ele foi tratado pelo Concílio de Jerusalém, em Atos 15, pelos apóstolos. Nós estudamos também esse texto. A igreja se reúne para tratar essa questão dos judaizantes, que estavam exigindo essas questões sobre os gentios. Sabe que eles têm que cumprir isso aí mesmo, para completar a salvação deles? Aí os apóstolos se reúnem. Nós temos o primeiro concílio da história da igreja. E lá, em Atos 15, eles emitiram aquele decreto afirmando a salvação somente pela graça de Deus. E deram algumas recomendações para a boa convivência entre gentios e judeus, porque as igrejas eram formadas por gentios e judeus, e a gente já estudou todo aquele contexto, né, histórico, racial, aquele orgulho dos judeus. Então, os apóstolos tiveram trabalho, né, para trabalhar, para resolver isso. Mas foi emitido esse decreto resolvendo o problema. Mas tudo indica que Paulo escreve essa carta aqui antes da resolução deste concílio. Que se fosse depois, ele obviamente teria mencionado esse concílio na carta aos Gálatas e facilitaria muito a argumentação de Paulo, né, nesse processo. E além disso, meus irmãos, além dessa perversão doutrinária, estes judaizantes, falsos mestres, eles afirmavam também que Paulo não deveria ser considerado um verdadeiro apóstolo. Eles depreciavam a imagem de Paulo, a fim de depreciar a sua mensagem, o evangelho. Ataca o mensageiro para dar descrédito à mensagem. Então eles atacavam a autoridade da mensagem de Paulo, o evangelho, e atacavam a autoridade do seu apostolado. Nós vamos perceber Paulo defendendo essas questões quando escreve a carta. E eles foram muito incisivos, e tanto que eles conseguiram, pelas acusações, pelas mentiras, pelas desconfianças que eles foram levantando a respeito da vida de Paulo, eles conseguiram colocar muitos da igreja da Galácia como inimigos de Paulo. Imagina, eu fico pensando, o plantador, o fundador da igreja, experimentando agora isso. Olha o que Paulo diz lá em Gálatas 4:16. Pode acompanhar comigo a leitura. Olha o que diz Paulo. Capítulo 4, versículo 16. Tornei-me, porventura, vosso inimigo. Está falando com a igreja da Galácia. Por vos dizer a verdade, os que vos obsequiam, a palavra aqui quer dizer os que bajulam vocês. Então, notem, meus irmãos, aqui que os falsos mestres, eles bajulavam os Gálatas, se fazendo passar por grandes amigos, muitos elogios. Sabe aquele discurso bem agradável, né? Amigável, bem carinhoso. Um discurso bem eloquente, bem assim, nós somos amigos de vocês, nós queremos o melhor para vocês. Mas por trás estava o objetivo de trazer atenção para si próprios. Eles queriam ser a personalidade da vez. Por trás estava esse objetivo. E aí eles queriam afastar a atenção do apóstolo Paulo e sua mensagem. Por isso que Paulo conclui aqui esse verso que nós acabamos de ler, né? Eles vos obsequiam, mas não o fazem sinceramente. Paulo vai na motivação deles, ó. Mas querem afastar-vos de mim para que o vosso zelo seja em favor deles, destes líderes eloquentes, poderosos, personalidades, grandes personalidades. Então percebam que esta influência, meus irmãos, dos falsos mestres que foram chegando na igreja sutilmente, discurso bonito, agradável, falar bem, foram chegando sutilmente, é ataque maligno mesmo. Ataque maligno mesmo. O diabo odeia a verdade. O diabo odeia a pregação bíblica, ele odeia. E ele faz de tudo para levar a descrédito a mensagem e o mensageiro da verdade. Ele vai ser acusado. Para quê? Para destruir a igreja. Para destruir a igreja. E às vezes começa com pequenas coisinhas. Falando do pastor, falando daquele que prega a verdade.
e se dissemina mentiras, e se cria aquela divisão partidária. Eu fico pensando, não deve ter sido fácil esse momento para Paulo. E é exatamente por isso que o apóstolo, então, ao ficar sabendo de tudo isso, ciente de tudo isso, o que Paulo faz? Imediatamente escreve essa carta aos Gálatas. Imediatamente. Com muito zelo, com muita preocupação em relação às verdadeiras ovelhas de Jesus. E com muita indignação também. Paulo está indignado com a mentira que se espalha. Estão se espalhando mentiras, está sendo distorcido o evangelho, e a gente pode notar, quando a gente lê Gálatas, a tensão do apóstolo. É uma epístola carregada de fortes expressões. Ó, Gálatas insensatos! É uma epístola carregada de fortes expressões. Por quê? Porque o evangelho estava sendo pervertido. E para isso precisa energia, tem que ser enérgico. E Paulo, com todo o seu cuidado e amor pastoral, ele vai fazer de tudo para trazer os Gálatas de volta para a verdade do evangelho. Paulo vai fazer de tudo. Nós vemos ele argumentando, cheio de paixão, razão. Por quê? Porque isso depende da salvação deles. Uma confiança pura no evangelho. Pois por influência daqueles falsos mestres, eles estavam sendo levados a desprezar o entendimento e a nossa necessidade profunda e constante do evangelho. E eu fico pensando, trazendo um pouco agora para os nossos dias. Trazendo um pouco agora para os dias atuais. Vamos pensar um pouco a respeito disso. Será que esse tipo de pensamento não existe hoje também? Pelas igrejas no Brasil? Será que não existe esse tipo de pensamento hoje? Desprezo pelo aprofundamento no evangelho bíblico. No estudo sólido e cuidadoso da palavra. Para que ficar estudando tanto? Desconfiança para com a suficiência do evangelho. Só o evangelho não basta para estabelecer a igreja, nós precisamos adotar métodos carnais para atrair as pessoas. Eu creio que sim, gente. Eu creio que sim. Existe hoje, por exemplo, a ideia de que o evangelho, ele trata de apenas 4 ou 5 passos, ou 4 leis espirituais que você responde corretamente, lá naquele discursinho com o evangelista. Você respondeu certinho, pronto. Entra na igreja, não fala mais do evangelho. Porque agora a gente tem que tratar de coisas mais importantes, assunto, entre aspas, mais avançados. Só que o problema é que esses assuntos mais avançados muitas vezes são culto de descarrego, libertação, como fazer milagre, como ser homem superpoderoso, como vencer as guerras do problema do dinheiro. E desprezo para com a necessidade que temos do evangelho. Além disso, além desse desprezo que nós percebemos, sem muito esforço, é bem fácil perceber isso, os dias são difíceis. Além dessa ideia, com certeza o legalismo ainda se manifesta de várias formas. Nas nossas vidas também. Confiança em nós mesmos. Para ganharmos o favor de Deus. Moralismo. De várias formas. Na essência, o legalismo fala de buscar salvação por obras. Mas as manifestações dele podem ainda acontecer. E nós substituímos muitas vezes o evangelho, gente. Muitas vezes. Ficam lacunas de um entendimento deficiente do evangelho. Aí entra legalismo, entra moralismo. Entra um apego pela doutrina correta, mas desconectado da vida. Quando nós perdemos de vista a profundidade do evangelho. Então, o legalismo ele se manifesta antinominismo, que é a libertinagem, a graça barata, o evangelho da prosperidade, muitas outras coisas a gente pode dizer dos dias atuais. Então, o importante que eu estou dizendo com isso tudo aqui é para que você perceba que Gálatas é muito atual. É importante percebermos que Gálatas é fundamental para os dias de hoje, se aplica. Percebem como a palavra de Deus é viva? Deus sabe o que faz. Como nós precisamos deste livro, desta carta, ela se aplica perfeitamente a nós. A palavra de Deus é viva, por isso que devemos amar ela.
e compreender ela cada vez mais. Temos tudo o que precisamos nela. Deus sabe. Então, amados, é exatamente com este estudo que nós queremos, estudo de Gálatas, com esta série que nós começamos hoje, queremos firmar mais uma vez o nosso entendimento como igreja, de que o Evangelho não é apenas a forma como você entra no reino, mas é a maneira pela qual você vive na condição de cidadão do reino dos céus. É a maneira pela qual Deus salva e transforma pessoas e, consequentemente, cria igrejas verdadeiras cheias de vida, cheias do Espírito Santo. Aliás, essa, em resumo, é a mensagem de Gálatas. Então, como diz Keller, o que nós vamos ver em Gálatas? E ele diz assim: veremos Paulo mostrando aos novos cristãos da Galácia que o seu problema espiritual é causado não só por deixarem de viver em obediência a Deus, mas também por não confiarem na obediência a Ele, a obediência de Jesus por nós. Testemunharemos quando Ele lhes disser que tudo de que necessitam, tudo de que podem precisar na vida é do Evangelho, do favor imerecido de Deus para com eles, por meio da vida, morte e ressurreição de Cristo. Vamos ouvi-lo resolver os problemas deles, não lhes dizendo para serem melhores cristãos, faça isso, faça aquilo, você tem que parar de fazer isso ou outro, mas chamando-os a viver as implicações do Evangelho. É muito mais profundo, percebe? Paulo nos explicará que as verdades do Evangelho modificam a vida de alto a baixo, que transformam o nosso coração, nosso modo de pensar e nossa abordagem de absolutamente tudo, nossa visão do mundo. O Evangelho, a mensagem, isso aqui é muito interessante, a mensagem de que somos piores do que jamais ousamos acreditar. Cai a máscara, você não precisa mais mascarar. Você é tão ruim como você pensou, só que pior. O que o outro está falando de você, ele não entende ainda a metade da ruindade que você tem. Somos piores do que ousamos esperar, não precisamos mais usar essas máscaras, porém, ao mesmo tempo, o Evangelho nos diz que somos amados, mais amados e aceitos em Cristo do que jamais ousamos esperar. Que ousadia da fé! Que liberdade! E aí o que acontece? Cria uma nova dinâmica radical para o crescimento pessoal, para a obediência, para o amor. Será que entendemos o Evangelho? Será que estamos vivendo nessa dimensão? Precisamos resgatar isso, não é verdade? Precisamos alimentar a nossa mente. Tem muita coisa errada que a gente ouviu por aí e a gente precisa. Percebem como a gente precisa? Estudar Gálatas. E assim então, meus irmãos, levando em consideração este pano de fundo, vamos para a segunda parte da nossa mensagem. Quais são as ênfases principais que nós percebemos em Gálatas? Quais são os temas principais? Podemos identificar quatro assuntos predominantes que vão nortear os nossos estudos na sequência das pregações. Anote aí, 4 destes temas fundamentais que nós percebemos em Gálatas. O primeiro deles, obviamente, é o tema da justificação pela fé em Cristo. Olha o que diz Gálatas 3:11. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Paulo desenvolve com muita clareza ao longo da carta que a salvação é exclusivamente pela graça, mediante a fé em Cristo. A salvação, ela não se baseia na obra que fazemos para Deus, no nosso desempenho, mas na obra que Deus fez por nós em Cristo, no desempenho de Jesus por nós. E assim Paulo vai refutar os judaizantes, sabe, aqueles falsos mestres que falamos? Paulo vai refutar eles partindo do ensino da própria lei. Interessante isso, né? Ele parte da própria lei, do próprio Antigo Testamento, que eles gostavam tanto, mas entendiam um pouco. Ele parte da própria lei argumentando que o grande patriarca, que ele se orgulhava, eu sou filho de Abraão, o grande patriarca Abraão, ele era conhecido como o pai da fé, e não foi justificado por obras, mas pela fé somente. Gálatas 3:6. É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça.
Vamos falar sobre isso nas pregações. E nós vamos ver também, meus irmãos, que Paulo discorre nesta carta sobre o propósito da lei de Moisés. Afinal de contas, qual é o propósito da lei? Vamos falar isso com mais calma na sequência das pregações. Mas em resumo, podemos dizer aqui que, de acordo com o argumento de Paulo, o propósito da lei nunca foi salvar. Nunca. Essa obediência, essa observação rigorosa à lei, como se dela pudesse vir salvação, não. Nunca. Mas o propósito principal é convencer. 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 Convencer o homem do seu pecado. E é então tomá-lo pela mão como um tutor, um professor, utilizando a metáfora bíblica, e conduzi-lo até o Salvador, até Jesus, ensinando nossa completa necessidade de Jesus Cristo. Em virtude de nossa culpa, nosso pecado, nossa total miséria, falência absoluta. Por isso que o pecador Abraão foi justificado pela fé na promessa de Deus que veio muitos anos antes da lei de Moisés. Né? Na revelação progressiva, ela vem muito antes. A promessa que foi dada a Abraão, a lei de Moisés não tinha chegado ainda no Monte Sinai. Então ela vem muito antes, essa promessa da fé, essa promessa das bênçãos. E como nós sabemos, todas as promessas feitas lá a Abraão, vocês lembram? Da terra prometida, da descendência eternamente abençoada, elas vão se cumprir em quem? Finalmente. Jesus. Se cumprem em Jesus, apontam para Jesus. Cristo como centro da revelação. Isso é precioso nós lermos a Bíblia assim. Entender, né, a revelação progressiva, Deus se revelando ao homem de várias formas ali no Antigo Testamento, as conexões, né, que nós percebemos, e apontando exatamente para Cristo como a grande revelação de Deus ao homem e o grande cumpridor da lei, o grande cumpridor de todas as exigências do pacto. Jesus é este quem cumpre com perfeição. E elas então vão se cumprir, estas bênçãos da promessa se cumprem em Jesus, que é o verdadeiro descendente de Abraão. Por isso que as bênçãos decorrentes daquela promessa, elas são estendidas a todos os que creem em Jesus. Elas alcançam os que têm fé em Jesus, incluindo você, incluindo a mim, aqui hoje em Porto Alegre, 2018, ao longo de todas as gerações, espalhados por todas as nações, os eleitos de Deus, ela alcança esta descendência eternamente abençoada para aqueles que estão em Cristo. É isso que Paulo diz, e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Ficou meio borrado ali, entrou um título antigo, mas esquece aquele ali de cima, é dos Salmos ainda. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então essa é uma das razões porque você não pode perder essa sequência das pregações em Gálatas. Nós vamos, pela graça de Deus, buscarmos nos aprofundar no entendimento desta gloriosa doutrina da justificação pela fé e suas implicações para as nossas vidas. Amém? Você quer crescer nisso? Então anote aí na sua agenda, 10 horas da manhã, domingo, vamos estar estudando. Outro assunto, amados, outro assunto fundamental, outro tema fundamental desta carta, que sem dúvida nenhuma é um tesouro, é uma fonte de onde jorram as doutrinas mais caras e essenciais do Evangelho, que são defendidas com muita razão e paixão pelo apóstolo. O segundo tema é exatamente a suficiência da obra de Cristo. Vamos ler juntos esse verso? Não anula a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Então, como nós vimos, os judaizantes pregavam uma certa parceria de Deus e o homem na salvação.
A salvação dependia da fé, mais o esforço carnal de obediência a certas práticas da lei. Então o negócio era meio sutil mesmo, porque eles falavam que precisa fé em Jesus. Não, tá certo, tem que crer em Jesus. Salvação, tem que crer em Jesus. Mas tem algo mais aí junto. Tem que colocar junto. Só Jesus não basta. Eles não negavam essa necessidade. E com esta abordagem, Paulo deixa claro que eles estavam anulando a graça de Deus. Porque graça significa total favor imerecido. Total, completo. Então, se em parte depende do homem a salvação, isso deixa de ser graça. E coloca mérito no homem. O homem tem certo mérito nessa história também. Como assim que o homem não vai ter um mérito nisso? Eu tenho parceria, tenho função para essa salvação. Mas sobre isso o pastor Hernandes Lopes diz o seguinte: pelo ensino dos mestres judaizantes, o homem receberia a salvação como um prêmio de seus méritos e não como uma oferta da graça. Essa pregação, contudo, estava aquém da lei e ultrajava a graça. Não podemos acrescentar coisa alguma à obra de Cristo. A salvação não é um troféu que se ostenta, mas um presente que se recebe. O fundamento da salvação está na todo suficiente obra de Cristo e não nos pretensos méritos humanos. Amém? Isso quer dizer que Cristo é tudo. Cristo é tudo. Não precisamos de mais nada para a nossa justificação, para a nossa santificação, para a nossa glorificação. Enfim, toda a nossa salvação diante de Deus deve ser vivida pela fé, pela confiança na suficiência de Cristo. É por Cristo e sua obra somente que somos sustentados diante de Deus, completa e eternamente. Dependemos de Jesus para tudo. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Ele falou para os discípulos: nada, 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 nada. Por isso eu pergunto, será que você já está descansando e confiando na suficiência de Cristo para a sua salvação? Será que você está crescendo no seu entendimento de dependência completa de Cristo? Nada mais é necessário. O problema é que assimilar isso é muito difícil. Bem difícil. Porque a nossa tendência pecaminosa é confiança em nós mesmos. E desconfiança da palavra. É voltar para o esforço carnal. Eu devo fazer por merecer, nada cai do céu. E o mundo prega isso o tempo todo. A força está em você, você pode, você consegue, você tem que confiar em si mesmo. Ou então colocamos a nossa confiança em outras coisas junto com a fé em Jesus. E isso é sutil, mas acontece. Vamos falar um pouco mais também na sequência das pregações. Somos muitas vezes parecidos com aquela antiga ilustração, já bem batida, mas que pode nos ajudar aqui, como aquele homem que estava viajando a pé com uma enorme mochila nas costas. Uma enorme mochila pesada, e lá se arrastando. E aí então, pela estrada, passa um homem numa carroça e oferece carona, e o homem da mochila aceita a carona, e eles seguem viagem juntos na carroça. Mas depois de um tempo, o dono da carroça olha para o lado, e o homem da mochila está com a mochila nas costas ainda, segurando um peso enorme ali, e fazendo força. E aí o dono da carroça olha, mas por que você não larga esse peso enorme? Tem espaço na carroça, larga essa mochila aqui. E aí o homem da mochila fala, você já foi tão bondoso comigo em dar essa carona, que eu não quero abusar de sua bondade, colocando um peso extra na sua carroça. E muitas vezes, muitas pessoas podem estar carregando este sentimento pesado, pesaroso, a respeito da vida cristã, a respeito da nossa salvação. Não é possível. Eu preciso fazer algo para completar. Não deve ser só isso, não.
Eu tenho que fazer algo para completar a minha salvação. Eu preciso impor mais sofrimento sobre mim. Eu preciso me punir mais. Ou eu preciso mostrar para os outros que eu sou muito fervoroso. Para completar a minha salvação. E esse pensamento, ele é errado. Como diz o salmista, entrega. Lembra o que o salmista diz? Entrega. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Com toda a sua carga, com toda a mochila enorme e pesada do seu pecado, mochila feia do seu pecado, volte-se para Cristo. Arrependido. Arrependido, você é responsável, arrependido, mas confiante de que Cristo é todo o suficiente para resolver todo o seu problema diante de Deus e dar salvação completa. Já pode soltar o peso. Pode soltar. Como você está, não mais mascarado, você diante de Deus. Percebem, amados, como é fundamental nós meditarmos e nos aprofundarmos na compreensão da suficiência da obra de Jesus? Nos aprofundarmos na compreensão da equação do Evangelho. Cristo mais nada, igual a tudo. Por isso eu pergunto, você quer se aprofundar neste entendimento? Eu quero. Eu preciso disso urgentemente. Eu preciso desse descanso urgentemente. Eu preciso entender mais o que Ele fez por mim urgentemente, para ter implicações em toda a minha vida, em toda a minha obediência, em toda a minha relação com os outros. Vai mudar tudo. Vai mudar tudo. Entende? Às vezes a gente está enganado, a gente está na igreja pensando que é, mas não é, ainda não entendeu, não caiu a ficha dessa suficiência da obra de Cristo. Não minhas forças, força dele, o que ele fez por mim. Então nós queremos crescer nisso. E se você pretende crescer nisso, busque não perder as pregações em Gálatas, leia esse livro. Queremos, pela graça de Deus, nos aprofundarmos e descansarmos na suficiência da obra de Cristo. Amém? Terceiro tema central que nós podemos perceber na carta de Paulo aos Gálatas, amados, com certeza, é a nossa liberdade em Cristo. Realmente essa carta é incrível. Vamos ler juntos? Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Gálatas foi chamada também como a carta magna da liberdade cristã, a declaração da independência cristã. Em Cristo somos livres. Mas livres de quê? Livres de quê? Essa é a questão. Porque a questão, tem a questão lógica aí, né? Quem é livre de alguma coisa para alguma coisa. E pelo contexto que nós estamos, a ênfase está na libertação do legalismo, de tentar ganhar a salvação por obediência à lei. Isso é impossível. A lei impõe maldição aos que não obedecem toda a lei, e todos pecaram, ninguém cumpre toda a lei, só Jesus cumpriu, e ele tomou sobre si a maldição da lei lá na cruz, livrando assim todos que nele confiam. Portanto, em Jesus nós somos livres de toda e qualquer maldição. Não precisamos mais de culto de descarrego ou quebra de maldição hereditária. Não, entendeu? O Evangelho basta. Se alimentar do Evangelho puro, verdadeiro, estudo do Evangelho basta. O culto de libertação é esse. É o culto da pregação expositiva. Que livra escravos pelo poder da palavra. Esse é o método de Deus. Nós ficamos com ele, pela graça
Toda maldição foi quebrada, foi levada sobre ele, sobre Cristo no madeiro, livres da ira de Deus, livres da culpa do pecado e do poder escravizante do pecado também, amado. É por isso que liberdade em Cristo, por outro lado, não tem nada a ver com libertinagem, gente. É que Paulo vai trabalhar lá em Romanos 6 também. Se é assim, vou pecar mais para mostrar que a graça é mais poderosa e mais eficaz. Não tem nada a ver com isso. Quem fala isso não entendeu ainda a graça. Porque o que entendeu a graça preciosa de Cristo, que morreu por causa da miséria do nosso pecado, vai começar a odiar o pecado. Muda, o gosto muda. Percebeu algo muito melhor, um banquete muito mais profundo, um sabor muito melhor. Águas limpas, ele vai desejar estar nelas. Então nós somos, essa liberdade em Cristo, ela não tem nada a ver com libertinagem, que é o extremo oposto do legalismo, né? O viver sem regra nenhuma, sem lei, e vamos lá, e tudo pode. E o homem sem o evangelho, ele pende entre estes dois extremos, sempre. Ora para um conservadorismo louco, maluco, desenfreado, ora para uma vida hedonista. Ele vai lutar sempre com esses dois. Ele tenta, é a lei do pêndulo, né? Ele tenta consertar com as suas forças, com seus ideais, com as suas ideologias. O evangelho, gente. A liberdade só existe no evangelho. Nada mais, nenhuma política, nenhuma ideologia, nada. Só o evangelho que traz a verdadeira liberdade para o ser humano. E o evangelho nos liberta de nós mesmos, no final das contas. O problema sou eu, com os meus vícios, com a minha loucura, com a minha incredulidade. Ele liberta e ele capacita para livres servirmos a Deus e obedecermos com alegria. A lei já não mais acusa, eu amo. Eu amo, porque ela vai ser ali o código, o ensinamento, vai deixar muito claro o caráter de Deus, a vontade de Deus. E isso eu amo. Agora regenerado com o meu Cristo. Liberdade para obedecer com alegria, mas ainda com imperfeição. Bem meia boca ainda, enquanto estivermos nessa terra capengando. Mas é evidente, quando você olha para a vida de uma pessoa regenerada, é óbvio que ela está buscando algo. Ela fraqueja, ela cai, se afasta. Mas no todo da vida dela, está buscando algo. Tem progressão, tem diferença, tem santificação, que é o resultado, né, de uma justificação. Portanto, a evidência de que você está em Jesus hoje é esse processo que se inicia de uma vitória sobre o pecado pelo poder do Espírito Santo que habita o crente, nos fazendo novas criaturas. William Hendrickson explica muito bem isso. Ele diz o seguinte: a todos aqueles que desejam levar Deus a sério, a Epístola aos Gálatas mostra o caminho para a verdadeira liberdade. Gálatas 5:1. Esta liberdade genuína não é nem legalismo nem anarquismo. Ela é a liberdade de ser escravo de Cristo. Consiste em tornar-se cativo de seus ensinamentos, ou seja, render-se ao Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, como ele se revelou em Jesus Cristo para a salvação eterna. Esta é descoberta quando a pessoa está disposta a desistir de quaisquer tentativas de salvar a si mesma e aceita Cristo como seu Senhor e Salvador, gloriando-se em sua cruz, 6,14, e confiando nele como o cumpridor da lei, Gálatas 3,13. Pois a todos aqueles que têm sido levados pela graça soberana de Deus a fazer assim, a lei cessa para sempre de ser o meio de se alcançar a felicidade agora, ou o passaporte de ingresso no céu quando a morte chegar, 2,16. Guiados pelo Espírito de Cristo, os redimidos, em decorrência da gratidão pela salvação, começam a encher sua vida com o fruto do Espírito. Agora o medo se esgueirou e desapareceu. O verdadeiro amor lança fora o medo. A cobiça não existe mais como o princípio a ser seguido, 5:24. A porta da prisão se abriu. A atmosfera está alegre e revigorante. A verdadeira liberdade foi afinal encontrada. O pecador foi reconciliado com Deus. Olha a atmosfera do Evangelho. Alegre e revigorante. A atmosfera do legalismo, do moralismo é carrancudo, pesaroso.
Claro que o crente passa por isso, luta contra o seu pecado, ele vai ter momentos de aflição, de sofrimento, de tristeza. Mas em relação à salvação, ele está ali, ele tem essa âncora, ele tem essa rocha. Ele é livre em Jesus Cristo, por confiança simples, como uma criança, em Jesus. E o que ele fez por mim. É dessa liberdade que estamos falando e queremos nos aprofundar na sequência dos estudos. Amém? E o último tema, que vai ser muito importante também na epístola de Paulo aos Gálatas, é exatamente a obra do Espírito Santo. Não existe vida cristã sem obra do Espírito Santo. Gálatas 5,16 digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Paulo deixa claro aqui para os Gálatas que a santificação não é resultado do esforço da carne, mas é uma ação sobrenatural do Espírito. O poder para uma nova vida não vem da mera força de vontade, determinação, observação mecânica, rigorosa da lei, determinação. Não, vem do Espírito Santo. E é por isso que os Gálatas deveriam continuar firmes no Evangelho, se alimentar dele diariamente. A pregação da fé, como Paulo diz lá no capítulo 3. Gálatas, como que vocês começaram essa transformação de vida? Pensem um pouquinho. Foi por uma obediência, uma observação rigorosa à lei, ou foi por ouvirem a boa nova e serem transformados? Como que foi no começo? Foi pela pregação da fé, não foi? Então continuem com esse caminho. Se alimentando com as boas novas e recebendo Cristo e junto com ele a promessa do Espírito. Então é esse andar contínuo, a dependência contínua do Evangelho que resulta nesta vida cheia do Espírito. Falando entre vós com salmos, hinos, cânticos, se abastecendo da palavra, vida em comunhão. Então não é à toa que o Paulo vai enfatizar ao longo da epístola que o crente deve andar no Espírito. O crente deve cultivar o fruto do Espírito. E qual é o fruto do Espírito? Os irmãos lembram? Amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, benignidade. Os irmãos estão muito bem. Estão muito bem. Amém. Vamos ler juntos então. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E como Jesus mesmo ensinou, né, a lei, ela se resume em amor a Deus acima de todas as coisas e amor ao próximo. E ligados a Jesus, andando no Espírito, este amor vai se evidenciar na vida do crente, pela graça de Deus, progressivamente. Progressivamente. E a obra que Jesus começa, ele completa. Ele não faz nada pela metade. Ele vai até o fim. Obviamente, o legalismo, o moralismo, religiosidade, libertinagem, o evangelho da prosperidade, qualquer outra ideologia não produz isso. Não produz. Este fruto, somente o verdadeiro evangelho produz. Por isso que nós precisamos dele a cada momento. Amém? Concluindo, meus irmãos, então esses são assuntos que nós vamos abordar nos nossos estudos ao longo da carta de Paulo aos Gálatas. E com isso nós temos o objetivo de crescer como uma igreja bem firmada no verdadeiro evangelho, sendo alimentada pela pregação da fé, para que possamos cumprir a nossa missão, que é sermos uma igreja obediente, que serve a cidade no evangelho, para a glória de Deus. E a minha sugestão para você, então, é leia a carta. Leia a carta de Paulo aos Gálatas essa semana, ao longo dos estudos. Vá lendo, vá se familiarizando, vá pegando o texto. Já, se tiverem dúvidas também, a gente vai começar o pequeno grupo sobre Gálatas. Vai ser muito bom, porque vai ter a pregação e depois pode ser discutida nos pequenos grupos, à luz dos temas que vão ser levantados. Então não perca essa participação também nos pequenos grupos, pois queremos crescer como uma igreja cheia do Evangelho e cheia do Espírito, para a glória de Deus. Amém? Vamos orar.
Pai Celestial, obrigado pela carta aos Gálatas. Ela é preciosa, Pai. Verdades tão caras, tão importantes. Pai, ajuda-nos a termos uma compreensão bíblica equilibrada dessas verdades, Pai. Livra-nos do mal. Livra-nos, ó Deus, da má interpretação. Ajuda-nos, ó Deus, a crescermos e termos essa confiança cada vez mais plena na obra de Jesus por nós, Pai. Ajuda-nos como teus filhos a crescermos e a glorificarmos o teu nome. Abençoa, Pai, essa sequência de pregações. Que o teu nome seja glorificado. Ajuda, Senhor, os pregadores, cada pessoa que subir nesse púlpito, a Deus, que fique em evidência a tua palavra, a tua glória, Pai. É assim que nós clamamos, deste alimento tão precioso que precisamos. Continua essa boa obra, Pai, para a tua glória. No nome de Jesus clamamos. Amém.